Nossa mente pode ser facilmente enganada. Isso porque nós aprendemos através da dedução e da memória. Se nós, por exemplo, jogamos uma pedra para o alto e ela cai, e nós fazemos isso novamente, a gente já aprendeu que sempre quando a gente jogar uma pedra para cima, ela vai cair. Se você coloca o dedo na tomada e leva um choque, você aprende que possivelmente isso vai acontecer de novo e você vai começar a evitar. Agora, se uma pessoa diz para você que nessa casa existem tomadas, muitas tomadas, e todas elas vão te dar choque só de você passar perto das tomadas. Então, possivelmente, você não vai acreditar, porque a experiência te diz o contrário. Mas se de repente 2, 3, 10, 20 pessoas te dizem a mesma coisa, com certeza você vai evitar entrar nessa casa ou passar perto das tomadas. Isso porque a gente não aprende apenas com a nossa experiência, mas a gente aprende também com a experiência dos outros. Quando muitas pessoas dizem uma coisa, a gente também começa a querer ou tender a acreditar. Os grupos são assim. Pequenos grupos podem fazer a cabeça de toda uma sociedade, principalmente se esse grupo tem o poder, por exemplo, dos meios de comunicação. Então, se um pequeno grupo que possui o poder dos meios de comunicação quer espalhar uma ideia, espalhar uma história, é possível que esse grupo consiga convencer toda uma sociedade. Isso já aconteceu na história muitas vezes. Pequenos grupos conseguem mudar a história da humanidade, a história da sociedade. Joseph Goebbels, por exemplo, que era o assessor de comunicação do Hitler, espalhou a notícia entre os alemães de que os judeus eram pessoas inferiores. E ele também disse que uma mentira 100 vezes repetida se torna uma verdade. É claro que nós temos a capacidade de compreender a realidade de diferentes formas. Nós podemos analisar, questionar, refletir. Essa é uma capacidade humana que nos permite, mesmo que muitas pessoas tendem a falar uma coisa, tendo uma coisa como verdade, nós temos a capacidade de perceber se isso realmente é verdade. Só que para isso a gente precisa de uma força de resistência, porque se todo mundo está falando uma coisa, você precisa ter coragem para dizer, olha, não é bem assim. A verdade é diferente. Nós temos essa capacidade. No Brasil, nós vivemos momentos em que grupos políticos tentam sempre criar verdades ou através dos meios de comunicação ou através de passeatas, de manifestações, criar verdades através de mentiras, partindo de mentiras, fazer com que as mentiras se tornem verdades. Isso sempre acontece na política no mundo inteiro. Para nós que somos cidadãos, nós precisamos estar sempre questionando o que é verdade e o que é mentira. É importante que nós também tenhamos claro que a nossa mente pode ser facilmente enganada. Não se deixe levar pelas notícias. Não se deixe levar pelos meios de comunicação, que todos eles têm os seus próprios interesses. Pesquise, analise, pegue várias fontes sobre a notícia, mas tente sempre ir à fonte original, tente sempre ouvir as pessoas, conhecer as pessoas e não o que se diz sobre aquelas pessoas. Eu sou psicólogo, sou um cientista. Eu costumo, sempre quando vou pesquisar a teoria de alguém, eu prefiro ler a biografia daquela pessoa. Mesmo sendo teóricos, mesmo sendo pesquisadores, o que eles dizem sobre a teoria, sobre o ser humano, sobre a visão que eles têm do ser humano, é muito importante, mas eu quero entender por que eles fizeram aquelas teorias. Eu quero entender quem são essas pessoas. Então pesquise sobre a vida das pessoas. Procure ouvir as pessoas, a fonte original daquelas notícias e tome a sua decisão, mesmo que às vezes
a sua opinião possa ser diferente da maioria das pessoas. Um forte abraço!